Qual é, minha rapaziada? Sejam todos bem-vindos novamente à Escola do Bovídeo e hoje a gente tem uma atração muito especial. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre negócios, a parte que envolve derivativos, uma parte mais financeira e com grande apoio dele, Lucas Almeida. Alô, Goiânia! Estamos aqui de novo. Vamos prestigiar aí, vocês vão ver logo o nosso convidado aí. Vai ter muitas dúvidas, que é um assunto que eu não domino, né? Entendo, assim, sei algumas coisas, mas o segredo vai ser revelado hoje aí. É verdade. E também com ele, Marcos Anacleto. Salve, rapaziadinha da escola. Estamos aqui hoje mais uma gravação aí de um episódio. Hoje tem conteúdo aí. Hoje tem conteúdo. Segura a pedrada. Segura a pedra. Então, Pode pôr o capacete? pode botar o caçapete aí. Então, antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que tem nos apoiado. E vamos à nossa revelação, né? A gente está falando de um zootecnista, um profissional já que vem envolvendo, né, tanto negócios como a parte técnica, e com esse plus, esse salzinho, esse chimichurri a mais aí, Tchananã. que é essa pegada na parte financeira e rufem derivativos. os tambores! Seja muito bem-vindo, meu amigo Lucas Levi. Fala, pessoal, para mim é uma honra estar com vocês aqui da escola. Assim que eu soube do convite na semana passada, eu aceitei aí de bate-pronto, porque estive com vocês lá no início, né, e estarei sempre com vocês, porque é bom a gente estar perto de quem é bom, de quem está inovando, de quem motiva, né. Então, muito obrigado pelo convite aí, espero transmitir os conhecimentos aqui que a gente tem de alguns anos de bagagem a todos vocês. Muito bacana, Lucas. Então, acho que antes de mais nada, contar, né, um pouquinho dessa história, o que trouxe, o que te, de fato, motivou a entrar no agronegócio, por que zootecnia, por que essa parte técnica, e deixo a palavra contigo, Lucão. Tá bom. Eu entrei em zootecnia muito por influência de um tio que eu tenho que é zootecnista. Eu tinha uma admiração muito grande por ele, e ele era ele é zootecnista ainda lá no Piauí. Bacana. E foi quem me motivou a conhecer o curso, né? Então, assim que eu estava terminando o ensino médio ali, eu sempre passei férias na fazenda, né? E eu procurei algo na área aí. E entrei na zootecnia. Entrei no ano de 2012, na turma 4 de zootecnia da UFG. Bacana. O Alisson já era meu veterano lá, né? Depois o Marcão entrou em turmas posteriores. E assim, foi um curso muito bom. Desde quando eu entrei na faculdade, eu sempre fui muito para esse lado da gestão, que era o nosso curso, ele era muito voltado para essa parte da gestão. E eu vi assim muita oportunidade e muita deficiência, né, dos profissionais de zootecnia. Tem muita gente que sai técnico, o cara sai sabendo ali, por exemplo, da nutrição animal, o cara sai voando. Mas quando o cara parte para a parte da gestão, ele já fica um pouco para trás, né? E eu vi assim que eu falei, cara, eu acho que é um diferencial eu partir para esse lado. E eu comecei a partir para isso aí. Então, durante toda a minha faculdade, eu sempre fui voltado a negócio, né? Então, eu analisava, por exemplo, se eu estava ali numa disciplina de bovinocultura leiteira, eu analisava o negócio como um todo, queria entender fatores que influenciavam em lucro, o que a gente teria ali de indicadores, né, como um todo, e assim toda a faculdade. E aí, com isso aí, assim que eu fui terminando a minha faculdade ali, eu já comecei a procurar atuações nessas áreas, né? Bacana. Então, na época, a gente tinha uma professora, a professora Adriana Bock. Sim, sim. Ela estava ali substituindo o professor Arcádio e ela conhecia o pessoal da NF2R, que era o Rodrigo e o Ricardo Reis e o Rodrigo Albuquerque. Bacana. E através dela eu consegui conhecer eles. Eu tive lá no escritório deles, lá na corretora da Boa Invest. E aí eu fui picado por esse vírus mercado financeiro, né? Que eu olhava... Você lembra o ano, Lucão, mais ou menos? Isso foi em 2017, 2018, por aí. Eu já estava saindo da faculdade. Foi meu primeiro estágio, assim, já para sair da faculdade mesmo, né? E aí eu lembro que eles tinham um escritório ali na Avenida T10. E no escritório, na hora que você entrava lá, você ficava doido, assim, porque eram umas 10 televisões assim espalhadas só com o mercado financeiro.
e era no Brasil a corretora que mais travava boi na bolsa. Caramba. Então, assim, É recente, né? era uma baita oportunidade, foi uma oportunidade muito grande de crescimento. E aí eu via, por exemplo, que o escritório ele era a corretora, mas eles tratavam a gestão da fazenda também dentro do escritório. E eu pude presenciar uma gestão muito profissional. E eu falei, caramba, velho, que tipo assim, onde que esses caras chegaram, né? E aí eu vislumbrado, né, decidi e tomei a decisão. Falei, cara, vou continuar mesmo nessas áreas. Sim. Logo depois eu tive a oportunidade de sair para estágio curricular, e aí eu fui para o Mato Grosso do Sul para a maior empresa de consultoria, né, do administrativa e financeira do Brasil, que é hoje a Terra Desenvolvimento, que eles eram filiados Integra, né? Então atuei lá com o pessoal, atendia fazendas ali no Mato Grosso do Sul, fazendas no Paraguai, e um modelo de gestão também muito sólido, né, com base em dados, com base em benchmark, em análise. Claro que todo modelo tem os seus pontos ali, que muitas vezes ele não vai ser perfeito, né? Não tenha dúvida. Mas assim, foi um aprendizado e uma bagagem muito grande isso aí para mim. O único problema que eu tinha nisso tudo era porque era longe de casa. Morava no Mato Grosso do Sul, morava mais na estrada, né? Viajava bastante. Mas assim, por essa questão de ficar assim distante de casa, eu vi a oportunidade, assim que eu tive a oportunidade dentro da própria terra mesmo, de voltar. Então, pedi para eles, o escritório de Goiânia estava se estruturando na época e eu vim. E aí, ainda fiquei um tempo com eles aqui, mas logo depois não deu muito certo. E aí eu saí para o mercado mesmo, mas com essa bagagem de mercado financeiro, de gestão, já bem consolidada, né? Pouco tempo depois que isso aconteceu na minha vida, eu entrei na Araguaia Produtos Agropecuários. Então, tive uma experiência lá como comprador, eu fazia parte de compras de nutrição animal. Então, trabalhava em Anápolis, tinha uma rotina que era meio cansativa, porque eu tinha que ir e voltar de Anápolis todo dia. Né? Todo dia. Então, mas isso foi bom, isso foi muito bom para mim, porque eu aprendi mais ainda sobre gestão agora da parte do... financeiro, de fato mesmo. Da empresa, né? Então, eu vi ali, tinha muito contato com o pessoal da mesa de barter, né? Então, porque assim... Caramba. Porque por gostar de mercado, e eu fiz uma amizade com eles, eles sabiam que eu gostava, então os caras, muitas vezes eu tava na minha mesa lá. Você falou um nome aí, Lucão, mesa de? Barter. Pra quem não sabe o que é o barter aí, explica pra mim que joia, isso aí é bom. O barter é assim, são operações estruturadas que a própria empresa faz, né? Ela entra fornecendo todos os insumos para o produtor e trava isso daí em bolsa. Normalmente é travado em Chicago. Então os caras ficavam olhando lá a bolsa de Chicago o tempo todo. E quando os caras travam isso daí, eles já sabem quanto de percentual que eles vão pegar do produtor lá na frente em produtos. Então em soja, em milho. Então é uma operação de troca. Eu te ofereço agora, você faz a questão de todo o plantio, os manejos culturais, sempre sobre minha supervisão, né? Porque é um negócio, né? Você oferece o insumo para ele. Isso. E pela supervisão da empresa, por quê? Por questão de controle de risco. Claro. E segurança, né? Claro. Então a empresa ela te fornece o insumo mais barato, você produz e lá na frente você é obrigado a entregar um volume de retorno. Perfeito. E esse tipo de operação, normalmente, assim, ela dá um lucro gigantesco para a empresa. Para a empresa? Para a empresa. Então, assim, eu lembro que quando eu tinha esse contato com o pessoal lá, os caras falavam em torno de 60 milhões de faturamento ano. Só com esse tipo de operação. Só com barter. Só com barter. E o barter, dentro das operações da empresa, ele é minúsculo, né? Tipo assim, ele atende ali 10% das contas, né? 8% das contas, porque são contas assim bem estruturadas mesmo. Mais volumosas também, talvez. Sim. Até para ser vantagem para o próprio produtor, claro, né? Com certeza. Então eles tinham ali as rodadas de negócio, né? Que eles conseguiam fazer. Então, normalmente nessas rodadas, o pessoal já ia com um certo volume de travas. Eles executavam isso aí. E aí, dali para frente, era basicamente monitoramento, né? E até a entrega dos produtos. Você ia falar, queria te perguntar se esse tipo de operação, se a gente poderia comparar mais ou menos o que a gente tem com o risco sacado aqui no Brasil hoje, que muitas
Acho que hoje a maioria são grandes corporações que fazem esse tipo de operação, né? Você vai explicar o que é risco sacado depois também, viu? Vamos lá. É um pouco semelhante, sim. Ela se Claro que não é assemelha. igual, mas Sim. deve ter alguns aspectos que... Eu lembro que quando eu estava lá também, o pessoal até queria desenvolver isso para o boi. Então, assim, a Araguaia tinha esse objetivo de desenvolver isso para o boi, por ver mercado, né? Só que eu não sei por qual motivo eles não fizeram ainda, mas é basicamente a mesma coisa, isso. Então, aí pegando esse gancho do risco sacado, que você... Eu falo que eu tinha uma outra ideia de barter, Tá vazio. né? Da minha cabeça. A ideia do barter era uma coisa estruturada, como o Lucas falou, mas pensando em uma disponibilidade um pouco mais direta e também, ao mesmo tempo, complexa. Exemplo, o que eu pensava sobre barter? Que eu ia travar talvez um milho, um trigo em Chicago ou mesmo B3 com um possível volume com outro ativo, entendeu? Eu travava ali, por exemplo, um milho eu vou chutar aqui, a R$90 a saca, B3, só que em conjunto analisando o boi gordo que está com tendência de subir. Então eu travava um custo mais barato para ganhar nesse spread também. Que spread é essa diferença entre o preço que eu pago e o preço que eu levo, o preço que eu finalizo a operação. Antes de continuar com isso, eu queria saber do Marcão. Você entendia que barter, nessa visão que o Lucas tem, nessa experiência, é próximo que você imaginava? E qual que é a diferença para você sobre o risco sacado? Então, não imaginava que era assim, porque talvez a grande diferença entre o barter e o risco sacado é que o barter era financiado diretamente por uma empresa, né? Isso. O risco sacado a gente tem diretamente atuando aí são as instituições financeiras, né? Então, são bancos, grandes bancos, algumas... Investidoras também pode ser? Tipo Tem XP, empresa de crédito, não sei se a XP faz, mas eu acho que nada impede. Mas basicamente proprietária lá para acredito que deve ter algo nesse sentido lá, com toda certeza. E o risco sacado é nada mais uma operação que era muito comum, principalmente em boitel. Então, por exemplo, o produtor tinha seu boi lá e entrar no confinamento, né? Então, vamos colocar aí um período aí de 120 dias médio que o boi fica lá. No início da operação, o produtor conseguia adiantar um valor pré-acordado entre o banco, geralmente 80% do valor futuro da venda desse boi, ele conseguia adiantar esse valor à vista. Então, chegava na época do abate, né? Claro que tinha uma incidência de juros nesse período também, mas um jurinho irrisório, né? Em comparação ao capital de giro que ele tinha. Tá segurado, né? Então, tipo assim, ele colocava seus animais lá, no mesmo instante ele já tinha 80%. Se ele quisesse reinvestir para refazer a operação, ele pode tocar no ciclo. Se auto-alavancar ali? Ele se auto-alavanca. Basicamente, né? Aí tem os pormenores aí que eu acho que não compensa nós entrar nesses detalhes. Eu vou perguntar rapidinho, não sei se o Lucas quer completar alguma coisa, Lucão. E assim, né, esse tipo de operação ele é bacana, que é igual o Marcos falou. O cara poderia já simplesmente sacar e já meter bala, se ele quiser, né? Aí o nome do risco sacado, né? Isso, entendi. É daí o nome. Perfeito. Então, eu até fazer uma pergunta pro Lucas. Cara, dentro de tudo que você conhece, de agronegócio, de gestão, que é uma coisa que o Lucas falou, até perguntar para vocês também o sentido de gestão como um todo, porque é um sentido que para cada um a gente fala a mesma coisa, mas para cada um tem um sentido um pouco diferente. Você imaginava o tanto de coisa que tinha só pegando duas possíveis operações financeiras? Não, eu nem conhecia nem o barter aí, assim, sabia, já tinha escutado de risco sacado, mas não sabia a profundidade que profundidade, né? E assim, eu tô com uma dúvida aqui, não sei se a gente compartilha aí, né? Você falou muito no negócio do barter aí para fazer uma parte de integração, né? Isso. Então, assim, para quem tá de fora da empresa, né? Que seria o integrado lá, e ele nem sonha disso, né? Às vezes ele tem... tô falando que é o que eu penso. Claro. Né? Sim. Eu tô lá e falo, cara, essa operação para essa empresa não vai dar lucro, porque o custo que tá... Porque o cara deve acompanhar, né? O custo que tá um insumo hoje, o preço que ele tá me pagando por isso aqui, cara, essa empresa tá tomando prejuízo. Mas ele não sabe por trás, né, o que tá... agora eu tô mais esperto, ciente também. Mais esperto agora eu entendo um pouco mais. Então dá pra gente ter uma visão mais aguçada. E né? mais ampla também, né? Com certeza, né? Do lado de lá, né? Eu só sabia da integração, o cara vinha lá, dava o produto, né? Tipo com a avicultura, por exemplo? Na minha cabeça, ele pagava o preço que ele quer, né? Eu acho que quem é produtor aí,
vocês podem falar aí pra gente aí. Qual que é a visão de vocês sobre isso aí? Se você já é um integrado, né? Já tinha imaginado alguma coisa nesse sentido, até para você buscar, né, essa informação, e o Lucas vai estar à disposição, né? Sim, para perguntas, etc. Pode concluir, Luquinha. Não, é isso assim, pra mim é tudo novo aí, eu vou fazer várias perguntas aí, tanto é que saiu o nome aí e falei, ixi, esse cara aí eu não conheço não. Quem que é? Eu queria até perguntar para você também, né, antes da gente ir, que a gente vai se aprofundando aqui, é uma coisa que nós gosta, tem papo para muitas horas. Como que você enxerga hoje a visão de quem, né, vamos falar dos produtores aí, né? Joia. Depois a gente parte para outro princípio aí, que seria da gente como profissional. Como que você enxerga a visão de quem tá vendo isso, assim? Porque, pelo menos a experiência que eu tenho, o pessoal olha para isso e fala, cara, não é para mim esse negócio aqui não. Muito difícil, é uma coisa de outro mundo. Muita teoria, talvez, número pra caramba. O que falta da gente, assim, como profissional para incentivar? Porque nada mais né? O pessoal faz muita operação hoje, principalmente em opções, né? Sim. É o famoso RED, né? O seguro, né? Proteção. Que o pessoal chama, proteção. O pessoal tá entrando mais nessa área, mas o que falta da gente como profissional para incentivar de falar, ó, isso aqui é uma coisa boa e é para você, meu amigo. Bacana. Não tem... Tá na sua mão buscar essa informação. Assim, e fazer um link aí, Lucão, assim, com quem... da sua situação também, tá na faculdade, Justo, tá visando esses negócios, o cara vê negócio, né? Tem gente que vê negócio, né? Todas as atividades que ele presencia aí, cara, ele vai tá vendo negócio, a visão dele é diferente do coleguinha. Com certeza, né? Porque tem então, essas pessoas que pra pensam quem dessa que forma. tem já essa visão do Lucas do passado aí, já dá uma dica também, não só para quem tá aí já formado, né? É um negócio fantástico, né? Pra caramba. Assim, pensando primeiro pela ótica aí do produtor, né? O produtor que ele quer procurar isso daí, acho que a primeira coisa, infelizmente, muitos deles não vão ter o conhecimento, né? Então o cara tem que buscar uma capacitação aí. Capacitação com quem, né? Acho que essa palavra seria a mais importante, assim, adequada né? nesse caso aí, né? Porque assim, ó, a gente tem pessoas e pessoas no mercado, né? Então assim, por exemplo, eu já vi muito produtor indo buscar essa informação lá na Faria Lima, nas corretoras e tudo mais. É muito bom? Lá a gente tem muito cara bom. Mas assim, muitas vezes lá não vai ter o cara que vai conhecer da porteira para dentro. Com certeza. O cara vai te auxiliar da operação. Financeiramente e aí, falando, né? eu acho que para nós profissionais do agro aqui, que a gente conhece a gestão da porteira para dentro e entende de comercialização, aí para a gente auxiliar esse cara, a gente precisa de ter, tipo assim, firmeza e conhecimento também. Né, porque em teoria a gente está lidando com operações que tratam do dinheiro, né? Então acho que seria interessante também para esse profissional ele ter ali muita resiliência, porque eu já vi muito em momentos de euforia todo mundo querer fazer. Um exemplo, quando a gente teve as operações da carne forte, que o mercado... Eu ia falar isso aí, justamente, que eu que sou leigo, cara, pra mim foi onde despertou esse negócio do boi aí, foi essa operação aí, né? Qual ano, Lucão, você lembra? Acho que foi em 2019. Foi pré-pandemia, eu lembro que foi pré-pandemia. Minha cabeça foi 19, né? Minha cabeça. A gente até pesquisar aqui. Quase tudo na mesma época aí, sim. Quando a gente teve a operação. Quando a gente teve essa questão da operação carne forte, isso aí cresceu muito, assim, né? Por um momento de euforia mesmo, né? Todo mundo que tinha animal para ser entregue, o preço derretendo, ninguém sabia o que fazer, o mercado da termo não existia mais, o próprio frigorífico rebentava o mercado da termo, por quê? Porque ele quer comprar barato, né? Então, e aí a gente via muito desespero para o pessoal para esse sentido. Então, e normalmente as pessoas que fazem isso, elas fazem isso todos os anos. E esse cara, ele passou tranquilo, né? Na carne fraca, né? Então o cara teve a resiliência ali, né? Ele foi mais um ano para ele, mais do mesmo. No ano seguinte ele estava fazendo a mesma coisa. Acho que o produtor que ele quer crescer para isso aí, para esse lado, ele vai precisar de pessoas, né? Porque pessoas que entendam, né? Igual o Marcão aqui entende, eu entendo um pouco. Então ele precisa ter contato com essas pessoas. E pro profissional que está recém-formado... ou informação também, né? Isso, ou informação,
é um mercado que a gente não vê na faculdade. É isso que eu ia comentar isso depois. A gente Esse não é um vê detalhe isso que a gente vai falar a disso gente aí. não vê na faculdade isso aí. Assim, a gente tem uma noção de gerencial ali e tudo até o momento da comercialização. Técnicas de comercialização a gente não vê. Uhum. Então, e trabalhar com o mercado financeiro é mais uma técnica de comercialização. Então, Mais um. é um mercado que, assim, se você não vê na faculdade, não tem outra forma a não ser você buscando ter contato, né? Ou Então, conhecer pessoas que conheçam, pelo menos. positivo. Fazendo cursos. Eu mesmo fiz diversos cursos. Aqui em Goiânia tinha um pessoal de uma corretora que ela era ali na Avenida 136 com a Avenida E, na Jamel Cecília ali. Eu tava lá com o pessoal lá na corretora, tentando entender como que eles estavam fazendo as operações. É uma corretora que hoje ela até mudou para Rio Verde e ele é um dos principais escritórios do BTG hoje. Caramba. Então, o pessoal da Casa Capital, eu fiz muitos cursos com eles lá. E assim, muitas vezes você vai pro curso, né? E você pensa assim, cara, o cara começa a falar de mercado financeiro, você fica pensando assim, cara, como que eu posso fazer para trazer isso pro meu, né? Pro meu lado, né? O cara que vê só negócio, é isso aí. Exatamente. Então, assim, eu participei de diversos cursos que eu ia justamente com esse objetivo. Falei, cara, não, beleza, hoje eu vou lá fazer um curso de opções, por exemplo, e como que eu posso aplicar isso no que eu faço hoje, né? Então a gente começa a ver oportunidades nesses momentos, né? E infelizmente a gente não vê isso na faculdade. Então a pessoa que está querendo aí partir, ela tem que buscar mesmo contatos, network, né? Igual a escola do Bovino, a gente fala muito de network, né? Uma rede de contatos ali. Com certeza. Sim. E são contatos enriquecedores, né? Então assim, contatos mesmo, não tem como, né? Outra... Você puxou, Eu vou puxar aqui não, Lucão, só assim, para cara leigo igual eu fico pensando muito na parte dos simuladores, né? Joia. Essas operações têm essa vantagem, né? Diferente das outras, né? Que você consegue rodar uma simulação, né? E trabalhar em cima da simulação. Então, na minha cabeça, você me corrigindo aí. Então, assim, sem ter o dinheiro, que depois Capital. nós vamos falar desse capital aí, para começar alguma coisa, né? Sem o capital, você consegue rodar a simulação. É verdade isso? Como é que... Consegue, sim. Antigamente isso era mais fácil. A gente tinha... mesmo? Antigamente era mais fácil? Sim. A gente tinha antigamente a escola da própria BMF, a gente conseguia trabalhar isso daí. Que a BMF hoje é a B3, né? Ela virou B3. Então tinha um site... Te dava uma grana, não era? Que você podia operar? Você tinha lá um capital de 10 mil virtual para você operar. Hoje é mais difundido. Tá. Mas não é tão mais fácil porque hoje você precisa estar vinculado a uma corretora para ela te fornecer uma plataforma e essa plataforma simula mercado. Mas antigamente era mais fácil, você não precisava estar vinculado a uma corretora, você tinha um vínculo só com a BMF e você conseguia ali abrir operações de trava, de opções e tudo mais. E para quem não conhece nada disso aí, é difícil fazer esse vínculo? É isso que eu ia perguntar. Não. Hoje Desculpa, então vou Não, deixar que você isso, perguntar mas as você é autoridade, assim como eu, que isso, cara. hoje é simples, né? Hoje, pelo próprio celular, você consegue abrir uma conta, né, com a corretora. Tem todas as facilidades de um banco digital, né? Então é acessível. Totalmente acessível. Aí eu vou pegar. Você tem alguma pergunta antes, Marcão? Não, pode ir. Pode mandar? Então, assim, o cara então que tá na faculdade É isso que eu hoje ia falar, exatamente. já consegue pelo celularzinho, que hoje não tem ninguém sem celular. Acho difícil. Mas mesmo se tiver, tem um amigo que tem. Se o cara Então, quer de fato, consegue já consegue fazer a simulação e aprender. E pode ter mais de uma? Como é Pode, que é? Pode ter vínculo em várias? Pode, hoje não tem restrição quanto a isso, não. Eu mesmo sou vinculado a 4 corretoras, né? É claro que eu tenho uma que eu movimento mais que as outras, mas eu tenho aí o registro em 4. Então pode sim, não tem nenhum problema. Até pegando esse gancho, falando com o pessoal de casa, normalmente, até eu acho que o Lucas pode me corrigir, o Lucão, até onde eu lembro, CPF, pra você abrir, você escolhe uma das corretoras. Vou dar o exemplo de 2 aqui maiores, tá? Rico e XP, por exemplo, sem propaganda para eles, mas... Tem jabá? Não tem jabazinho não, mas é que a gente tem que usar referência, Vai né? que sai uma hora aí. Vai que a XP tá de olho nas gente aí, meu padrinho. Vai que... O recado aí. O recado tá aí. Ó, o XP, hein? Ó, tem monstro aqui, cara. Ó, chama pra mesa, viu? Então, vou dar o exemplo da XP que eu tenho conta lá. Então, que eu me lembro. Comprovante de endereço, CPF, RG no geral. E eles não te pedem valor inicial. Você
cria ali a sua conta, acredito que 3 a 4 dias ali úteis já está confirmado. Depois disso, para você operar no simulador, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, free, você consegue trabalhar de forma grátis. E aí lá dentro da própria corretora, quando você faz, tem alguns cursos. Sim. Não sei se especificado para a parte de agronegócio, de milho, opções, mas você consegue já ter essa ideia. E aí, meu amigo, é curiosidade. É buscar via Google, buscar com conexões, com pessoas. Qual que é como é que eu consigo buscar o boi gordo na bolsa? Como é que eu consigo ver o mercado futuro? Cara, hoje, facilmente você consegue falar. Pode ficar à vontade. Não, eu ia falar o que a gente falou no podcast passado aí, né? Cara, o conhecimento, ele tá hoje na internet, né? Hoje tá no YouTube, né? O TikToker tem muita coisa aí para essa geração nova aí, né? É o Google da nova geração, né? Sim. Então, assim, conhecimento hoje está disponível, né? Correr atrás. E aí eu pedir pro Marcão, que conhece bastante aí, você fazer a chamada pro homem aí. Pra ele dar uma palhinha aí pra gente. Chama o homem aí, Marcão. Antes dele abrir. Então, antes de falar. Eu queria conversar um pouquinho mais sobre. Fala, solta. Principalmente nesse ponto que a rapaziada, né, não sai da faculdade ali. Eu acho que principalmente a gente aí, vamos colocar um brasileiro médio aí, você não tem preparação nenhuma para nenhum tipo de finança, né? Verdade. Então você se dá de cara com um mercado imenso desse, você bate o olho a primeira vez, você fica assustado, né? Sim, sim. E aí pra gente profissional também, né? Até pra galera entender também. Teoricamente você não precisa ter nenhum tipo de formação para você poder se inserir nesse mercado, né? Você teoricamente você precisa de uma certificação, né? Sim, sim. Então a galera, sou formado em zootecnista, né? Eu já tive a um passo também de tirar uma certificação para trabalhar no mercado financeiro. É dispendioso isso aí, é difícil. Como é caro. É caro. Como é que a galera pode se preparar para ser um broker, para operar numa mesa de operação, um barter? Assim, por exemplo, quando eu atuava lá no Araguaia, eu tinha uns amigos lá na mesa de barter e nenhum deles tinha certificação. Então, assim, não é obrigatório, né, para algumas operações que eles forem fazer. É claro que, por exemplo, o órgão regulador, se eles forem, por exemplo, cantar uma operação numa live, aí sim, aí exige uma certificação até pela responsabilidade e tudo mais. Mas para você operar assim e trabalhar com a área, muitas vezes não precisa. Mas é claro que para algumas operações, por exemplo, operando ao vivo aqui, com o pessoal, num grupo e tudo mais, aí você precisa do CNPI, né? Só que assim, o acesso hoje é facilitado também. A informação está na internet, você tem cursos aí que eles, muitas vezes, você tem planos de corretora que elas te voltam o dinheiro do curso. Então, se você fizer o curso, ela automaticamente te volta e te contrata. Então, assim... Pela sua performance também, né? Pela sua performance. Então, assim, digamos que é de um acesso médio, né? Eu preciso primeiro despender do custo ali, para depois ele me retornar. Mas tem como, né? Se você organizar e tudo mais... E assim, vislumbra, né? Mercado financeiro vislumbra, né? Pô, quando o pessoal entra e você tem o contato ali, que você vê, por exemplo, uma forma de ganhar dinheiro que em teoria é fácil, né? E rápido, às vezes. E muito rápido, né? A pessoa fica deslumbrada, né? Então ela fala, caramba, né? Se eu fiz isso aqui em 15, 20 minutos, ou até, às vezes, no caso das commodities, pô, se eu fechei um resultado aqui em 3 meses. Cara, 3 meses, se eu pego ali o ano, eu consigo fazer 4 operações pego o meu resultado, multiplico por 4, vai dar, eu tô milionário em 2 anos. Não é assim, né? As operações, elas... Podia ser, né? Elas têm resultado positivo, mas elas podem ter o resultado negativo também, né? Então, como todo mercado é cíclico, né? Isso, você tem seus altos e baixos, né? Assim, então a gente tem que ponderar. Mas, assim, acesso às certificações, hoje, ele é muito facilitado. Eu já vi casos, por exemplo, que o pessoal faz aquela prova para CEA, para ser uma certificação do mercado financeiro, que o pessoal treina com o ChatGPT, por exemplo, né? Que hoje é uma ferramenta aí que... Aberta, livre e de graça. Se você fizer lá, me monte aqui 15 perguntas de qualquer assunto do mundo, ele te gera e você responde e ele te corrige, né? Então assim, o acesso hoje ele está muito facilitado. É bem bacana isso aí também. Eu mesmo, às vezes, assim, eu opero quase que todos os dias, né? Então eu faço operações para mim mesmo.
normalmente para mim eu faço operações de day trade, então são operações muito curtas. E quando eu tenho os momentos ali que eu tô com a corda meio que no pescoço, eu printo um relatório aqui e boto no ChatGPT e falo, cara, não tá dando certo, o que eu preciso Eu tenho melhorar? que fazer. E ele é super assertivo, ele fala, caramba, você tem que fazer isso aqui. E quando eu faço isso, eu até arrepio, porque na outra semana, cara, você já paga aí, tipo, 2, 3 semanas que você vem apertado, sabe? Bem legal. Eu não tinha pensado nisso. Então você tá amarrando aí, você tem que ensinar isso aqui pro Alisson, cara. porque Solta. O Alisson já tem Já sofrido. tem, Deixa eu já falar viu. aqui, rapaz, eu acompanhei o Alisson há alguns dias, né, Alisson? Sim, Pô, sim. o cara fica, Psicado. rapaz, dá ansiedade, fica ansioso. Danado, E é assim, igual ele falou, é muito rápido, coisa de 15 minutos, ou você ganha, você perde. Exatamente isso aí. É. Então, Chama ele. dito isso aí, né, a gente queria que você desse só uma palhinha aí. Como é que aonde que é a plataforma que você tava falando? Exatamente. A joia. Onde é que tá o boi gordo? Como é que eu vejo o preço desse negócio aí, dessa bolsa aí? É Beleza. o famoso que sabe e faz ao vivo. Ô, louco, meu, quem sabe faz alguma A joia. Então aqui, né, como que funciona hoje, né? Normalmente assim, eu entro, faço um cadastro nas corretoras que elas hoje funcionam como banco digital, né? Eu fiz esse primeiro cadastro ali, eu já vou ter acesso a uma plataforma. Hoje a mais utilizada no Brasil é o Profit, que é uma plataforma brasileira que ela faz uma comunicação com os dados da bolsa. Então a bolsa emite essas informações com cotações, passa para essa plataforma e a plataforma ela mostra para a gente. Existem algumas formas, por exemplo, de comunicação que elas são direto em bolsa, existem formas que são direto com corretoras, mas assim, é basicamente essas duas estruturas. E aí, Mas tudo instantâneo. tudo instantâneo. Então, assim, Você tá eu no consigo, live mesmo, né? você tendo acesso à internet, você consegue ver ali os dados quase que em tempo real. Na verdade, assim, é em tempo real, né? real. O objetivo é em tempo real. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser, eu estou aqui no gráfico da minha plataforma e eu tenho diversos ativos. Vocês podem ver aqui em cima que eu tenho aqui índice futuro, eu tenho ações da Vale e eu tenho o nosso BGI FUT, que é a sigla do boi gordo futuro na bolsa. Então, se eu quiser saber, por exemplo, dados do boi gordo futuro, é o BGI FUT. E aí, como que funciona o BGI FUT hoje, né? Ele é negociado espelhando o preço boi São Paulo. Então, é o boi São Paulo. A gente pode, quando a gente buscar ali no site de cotações... O físico, né? Você tá falando aí, Boi quando ele físico. fala boi São Paulo, é o boi físico. Boi físico São Paulo, isso. Então, é o preço da entrega do boi físico lá no estado de São Paulo. Com base nisso daí, eu tenho a diferença já dos estados, né? Então, por exemplo, o boi aqui em Goiás ele é um pouco diferente do boi lá em São Paulo em questão de valor. Aí a gente começa a ter o que a gente chama de diferenciais de base. Então eu tenho ali, por exemplo, um percentual médio de diferença em relação ao estado de São Paulo. E aqui, como que são negociados os contratos aqui nesse caso, né? A gente trabalha com o contrato, então todo o mercado futuro, ele é negociado com base em contratos que são padrões, para facilitar a sua negociação. E qual que é o padrão? E o padrão do boi futuro é contrato de 330 arrobas. Então cada contrato ele corresponde a um valor de 330 arrobas. Então é 330 vezes a cotação que a gente está vendo aqui, ó. Deixa eu fazer para você rapidão aqui hoje. Ele está em 303,20, né, que foi o fechamento. 320 vezes 330. Então hoje um contrato de bolsa, né, para o boi fute aí, a gente está pensando em R$100.056. Isso, então esse é o valor financeiro da negociação de um contrato. Eu preciso ter esse valor na mão para conseguir? Não precisa. Só que assim, o legal é que muitas vezes a gente não precisa ter esse valor para negociar, só que eu tenho que saber que os meus impactos vão ser com esse valor. Perfeito. Então assim, por exemplo, se eu estou ganhando, eu estou ganhando como se eu tivesse 100 mil reais sendo operado. Uhum. Se eu estou perdendo, eu também estou perdendo como se fosse em cima dos 100 mil. Mas eu não preciso. Hoje, as corretoras elas giram uma margem de contribuição, que é a margem de segurança para se operar um contrato desse, de 8 a 10% desse valor.
Então ele fica aí em... É pouco, né? 8. Sim, né? sim. Vamos pensar na 10 minha pra ficar mais cabeça aí, fácil? 10% é pouco, né? A gente tá Sim. falando de Então, R$10.056. Que são operações alavancadas, né? Então a gente trabalha com alavancagem. É claro que isso eu tô falando assim, 8% para uma alavancagem máxima, né? Uhum. E não é legal também se operar nesse É cenário. um pouquinho perigoso, viu, rapaziada? É, Um pouquinho porque assim, perigoso. qualquer oscilação que o mercado dele pega todo o seu dinheiro, né? Então, se a gente for pensar assim num capital normal, o que eu vejo, né, como produtor fazendo hedge nisso daí, né? Ele tem que ter aí, primeiramente, mais ou menos um custo anual, né, da sua produção, ou seja, de arroba produzida e tudo mais. E a partir disso aqui, ele identificou o volume que ele vai travar, ou que ele vai redear ali, que seria o meu ponto de equilíbrio, né, no negócio. E com base nesse ponto de equilíbrio, ele faz essa conta se ele quiser operar o futuro, porque tem formas da gente operar isso mais barato. Tem Sim. mínimo e máximo, assim, se é na sua visão? De margem de contribuição? De margem de contribuição, é. Não. Se ele quiser, por exemplo, colocar lá 100 milhões de reais e utilizar isso daí, pode. Não tem, o mercado não trava nesse sentido. Eu vejo que quanto mais ele tiver, mais confortável é para o cara operar. Uhum. E aí, assim, quanto mais confortável mais ele vai se sentir bem e ele vai fazer boas operações. Então, assim, não tem mínimo e máximo, mas é aquele do quanto mais melhor, né? Porque aí ele fica mais tranquilo, ele consegue, às vezes, sentir algumas oscilações, arriscar um pouco mais. Deixar a oportunidade. Mas tudo com muito controle. Né? E assim, quem está operando esses contratos aí de arrobas, né? Você falou que um contrato desse ele é equivalente a 330 arrobas, né? Uhum. É só o produtor que consegue? Ele precisa ter o boi físico lá? Não. Tem algum diferencial entre ele ter o boi físico, né? Provavelmente você vai tocar nesse assunto, ser um boi de papel, né? Que a gente chama aí. Como que é que funciona? Antes de responder, Lucão, fala pra câmera aí, Marcão. O que pra você é o boi de papel? Rapaz, é esse boi da bolsa, né? É um cara que não tem a produção. Isso. O Lucão vai entrar nesse Perfeito, detalhe, vai perfeito. explicar pra gente melhor, mas Tá joia. vamos dizer, é um investidor, o operador de mercado ali, que ele não tem esse animal físico, ele não tem boi nenhum, não tem fazenda, terra, talvez, não tem fazenda, nada. não tem nada. E ele opera esse boi e essas arrobas, né? Só que aí eu acredito que você vai entrar nesse assunto, é mais arriscado, né? Perfeito. Porque se for uma operação contra o que ele está acreditando, direcionando, né, O pensamento a operação dele, dele, é onde muita gente se quebra na bolsa. Né? Isso. Perfeito. Até para ficar um pouco mais clara essa explicação, que assim, o mercado ele é formado basicamente de três operadores, né? A gente tem as pessoas que são formadoras de mercado, que normalmente são as contrapartes. Por exemplo, a XP é uma formadora de mercado. Uhum. Ela é o que a gente chama de market maker. Sim. Então, se eu chegar lá hoje e quiser fazer uma operação no boi futuro, ela vai me dar liquidez. Ela toma a minha contraparte. A gente tem as pessoas que são os hedgers, né, que são aquelas pessoas que trabalham com a gestão, seja de negócios, seja gestão pessoal. Então, por exemplo, um produtor que ele quer travar os seus bois na bolsa, ele vai ser um hedger. Ele vai ser um cara que quer travar o seu negócio. Segurar o negócio. Isso. E a gente tem a contraparte especulativa, que é o pessoal que opera o boi de papel. Então, esse pessoal, eles entram por especulação. Entendi. Eles acreditam que vai subir, ou vai cair, ou não vai para lugar nenhum, que também é um tipo de operação que a gente tem. Uma dúvida, não sei se a dúvida do pessoal tá em casa aí, ó. Tem como saber a porcentagem? Quem que é especulativo? Quem que Tem sim. Esses relatórios, a Bolsa ela é obrigada a comunicar, né? Então, ela tem ali as suas comunicações, a gente consegue acessar, por exemplo, Dados públicos. os dados públicos da B3 e vai ter lá. Eu tenho um contrato, aí ele mostra, por contrato, né? E os operadores, são empresas, não são empresas, são pessoas físicas, empresa é pessoa física nacional, é pessoa física estrangeira, é empresa nacional, é empresa estrangeira. Então tem um estratificado mesmo de quem tá pondo o dinheirinho ali ou quem tá fazendo as operações. Fala assim, né? Quem tá fazendo as operações. Isso mesmo. Até nesse gráfico, Lucas, então, dependendo como você for trabalhar ele, você consegue certificar essas informações. Consigo, sim. A gente tem o que a gente chama aqui de book de ofertas. Você consegue mostrar ali? Consigo. Ele tá aqui, eu acabei esticando meu gráfico aqui para ficar mais fácil da gente mostrar aqui. Mas, por exemplo, aqui eu tenho um book de ofertas do índice futuro.
Porque essa aqui é a tela que eu uso no meu dia a dia, né, para as minhas operações. E aqui, por exemplo, ele me traz aqui, ó, a contraparte compradora e vendedora no meu book. E normalmente aqui piscam corretoras. Então, se eu for mostrar aqui para vocês, ó, a gente tem o que a gente chama de agentes monitorados, que normalmente são corretoras que estão listadas na bolsa e operando. Brasil ali, Então, BTG. e aí eu consigo, por exemplo, separar e estratificar por cor. Que no meu caso aqui eu separo por cor o que é mais importante. Perfeito. Então, por exemplo, ó, tudo que é estrangeiro aqui no meu caso eu coloco em rosa. Por quê? Piscou rosa, o capital estrangeiro ele é muito mais forte do que o capital nacional. Então, piscou rosa, o mercado anda. Entendi. Os caras vão injetar dinheiro. E normalmente na maioria dos derivativos ou algum específico? Exemplo, o boi gordo, quando tem um capital externo, também se movimenta dessa forma? Assim, o boi gordo é um pouco mais difícil da gente ter um capital externo nele. Porque hoje acho que mais do que 80% do que a gente tem negociado são empresas nacionais. Entendi. Que vamos falar o português claro aqui, é o frigorífico. É o frigorífico se travando. É o frigorífico se travando. Você tem vergonha de falar não, Tá, jóia. Então é o rapaz. frigorífico. Normalmente é a mesa do frigorífico fazendo ali a sua proteção. Entendi. Então é ficar de olho nas entradas deles aí no negócio. Isso aí. Então, assim, se eu seguir esses caras, eu sei mais ou menos o que eles estão... E até pegando esse gancho, isso tem, até onde eu sei, né? Tem pessoas que operam da melhor forma, que eles conseguem justamente ir com a onda, que a gente fala de ir com os tubarões, né? Isso. Mas conseguem identificar isso. Já me falou esse negócio lembra? aí, cara. Igual a gente tá andando com tubarão. Então, né, se vier a sardinha, pau, já foi, entendeu? Então tem gente que faz o movimento na bolsa em alguns derivativos que são opções, que são a forma de trabalhar na bolsa, um ativo ou outro, Banco do Brasil, boi gordo, milho, outros, que quando você tem essa sensibilidade, você consegue andar com essas pessoas, com esses bancos mais fortes ou operadores mais fortes e aproveitar essa esticada do mercado. Então tem muita gente que faz dinheiro apenas dessa forma. Então assim, hoje o que a gente tem movimentando o nosso boi gordo futuro é basicamente o frigorífico. Então o frigorífico ele trabalha ali na contraparte da proteção do negócio. Os três maiores, inclusive, eu acho. Então assim, se você quer ficar de olho no frigorífico, e hoje, querendo ou não, a cadeia, né, do boi gordo, né, o frigorífico que toca que rege é o maestro. Com certeza. É o maestro, né? Ele é o formador de preço. Tanto na compra quanto na venda. Viu? Então ele vai dar esses sinais na bolsa. Sim. Muito antes do que no mercado físico. Vamos dizer assim, você conversando com o seu comprador lá do frigorífico, esse cara não vai te falar de jeito nenhum, né? Mas, acho que não. mas assim, então se você tem interesse de saber qual que é a intenção dos frigoríficos, é ficar de olho na bolsa. Joia. E assim, o legal do mercado futuro é que a gente tem curva, né, de contratos. Então, por exemplo, a gente tem na curva... Desculpa, aqui a gente tá falando de uma curva, certo? Dá pra vir uma curva ali, dá pra puxar. Aqui a gente tá falando, por exemplo, aqui ó, do boi gordo futuro, e aqui ele traz sempre o meu contrato atual. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui ó, BGI... como para buscar ali as minhas indicações, ó, ele começa a me trazer ó, as séries, que são esses números, essas letras aqui, ó, a série H25, ele já me fala que a U25 é a próxima, e aí ele vai listando o que a gente chama de curva. E cada contrato desse vai ter o seu valor. Por exemplo, se eu entrar aqui na U25, que é o contrato próximo ao que a gente está negociando atual, vocês vão ver que ó, ele é um contrato que ele traz bem menos candles do que aquele. Que são volumes de negociações, certo? Que são volumes de negociações e aquela é a série histórica, né, que a gente estava olhando. Mas, por exemplo, valores, ó, 296. Mas aquele que a gente estava olhando não era 300 e quanto que a gente 203,20. Isso. 303. Então você vê, isso aí é um diferencial chamado diferencial da taxa de juros. Então, a gente tem uma diferença dentro desses valores na curva. E os players, eles se movimentam com base nesses valores. Então, por exemplo, se eu tô vendo um cara travando o boi para novembro a 290, cara, se ele tá travando a 290, não pode ser que lá no momento 290 não seja o preço que vai estar a mercado, né? Depende de quem tá travando, né? Por exemplo, se eu tô vendo ali o frigorífico comprado a 290, então o cara que tá comprado, ele acredita o quê?
ele Vai acredita na passar. alta. Ah, Vai alta. subir. Então ele acha que lá na frente vai estar mais do que 290. Ele tá se garantindo. E ele quer pagar um preço para garantir a diferença de 290 até o preço daquele momento. Uhum. Então, assim, através dessas movimentações de player, a gente consegue ter boas estratégias, né? É seguir os tubarões. Entendi. Porque esses caras dificilmente eles erram. Eles estão. Eles que estão com o negócio na mão... Eles têm um negócio na mão deles. Ele pode até errar, mas ele vai fazer alguma manobra para corrigir. Isso, É exatamente. isso aí. Ele Ele- consegue prever, talvez, até um erro. É. né? Ele pode até errar, mas assim, o capital dele, em teoria, em relação ao produtor, Segura. é meio que infinito, entre aspas, né? Então ele corrige. O produtor não dá conta de fazer isso. Então, por isso que o cara ele tem. O produtor tem Já que o ter- dinheiro do produtor é finito. ele tem, Bem ele tem que ter fiscal. muita cautela nas suas operações, né? Mas assim, é bem bacana isso aí. Quer colocar alguma coisa aí, Marcão? Por favor. Eu queria falar assim, né? Não sei se você vai lembrar de cabeça, mas a gente está, né? Como a gente está no meio do agro aí, talvez o produto de mercado que a gente mais lida é o boi, a soja e o milho, né? Isso. Eu queria que você falasse se tem mais opções, né? Que eu sei que tem o etanol, você tem o açúcar, você tem os cafés. Como é que essa Café aí, a negada já sabe aí. Que agora deve estar... Subiu um pouquinho, supitou, viu? alguém aí comprou café? Sim, Na bolsa. comprou na bolsa. Na bolsa, é verdade. Como é que a galera movimenta esses outros mercados? E se você lembrar de cabeça também quais são os outros aí, para dar só uma Joia. pincelada aí. Assim, a gente tem diversos mercados, né? A gente tem mercados de commodities, né? E a gente tem o que a gente chama de coprodutos, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos isso é muito difundido. Eles analisam soja, óleo de soja, farelo de soja e todos eles listados em bolsa. Então, normalmente quando a gente, por exemplo, na soja isso é muito evidente. Quando aumenta muito a produção de óleo, a gente tem uma pressão em cima do preço Do farelo. sobre o farelo, uma pressão para diminuir o preço do farelo. Muitas vezes você tem uma procura por soja e aí tem esses Inverte. impactos e essas correlações, né? Aqui no Brasil a gente tem os cafés, né? Que a gente tem a listagem dos cafés. A gente tem, acho que o etanol também, né? Da cana-de-açúcar. Agora, de cabeça, não sei se eu vou... de próprio coproduto, açúcar, né? Tem é, um próprio o açúcar tem também. próprio O açúcar, né? Tem Assim, acaba que eu olho mais assim, dólar, milho, soja, que eu olho, e milho e soja eu gosto de olhar Brasil e gosto de olhar Chicago. E eu gosto de olhar muito também óleo de soja. Isso que eu ia te perguntar, essa comparação de lugares. Você falou Chicago, Brasil. Onde olhar melhor, né? Não, sim. Outra coisa, desculpa. Na questão assim, por que você faz essa comparativa? Por que você olha a bolsa aqui, olha Joia. Chicago, não sei se tem na Ásia, com certeza deve ter, né? Sim, sim. Tem bolsa Pessoal aí olha- espalhado olha em arroz. todos os Muito continentes? Como é que é Todos, isso? todos. É por país? É por Isso. continente? Normalmente todos os países vão ter sua bolsa ali. O pessoal Por olha país. muito arroz na Ásia. Porque É a base, né? a base de produção mundial está muito associado lá, né? Então, assim, por que olhar nesses mercados? Por questão de liquidez. Então, assim, por exemplo, eu tenho um volume muito maior negociado em Chicago na Cebot lá de soja e milho. Então, quais são as empresas que eu tenho lá? Por exemplo, eu tenho o Louis Dreyfus lá negociando, eu tenho o ADM negociando lá, eu tenho o Cargill. Bunge, eu tenho o Cargill. Então, esses volumes aí, é onde os tubarões estão nadando, né? Eu ia falar assim, volta de novo, porque lá então tem os maiores tubarões estão lá. Vamos dizer Basicamente assim. os mesmos big players do mercado americano estão no Brasil hoje, né? Isso, Hoje- e eles estão aqui também, às vezes, né? Aqui é muito legal que você vê assim, eles travestidos de bancos, né? Por exemplo, um exemplo aqui no dólar, que é um futuro que eu opero. A gente vê muito o Bradesco, né, batendo aí no dólar. E, na verdade, não é o Bradesco que bate no dólar, é um grande fundo que usa o Bradesco A cara do Bradesco lá. como a sua ponta, né? Então, quando você vê, por exemplo, quando eu vejo o Bradesco batendo no dólar, eu já sei o que vai acontecer. Então, assim, quem vai olhando o mercado vai tendo essas percepções e é muito associado a isso. É volume financeiro mesmo, é liquidez e dinheiro, né? Porque nesse mercado aqui, dinheiro manda dinheiro, que manda e chama dinheiro. Falando de liquidez, ô Lucão, até pedi para você deixar uma dica pro pessoal de casa aí. Quais ativos que quem tem interesse de começar, onde buscar? Você Joia. tem recomendação de 2 ou 3 sites, alguns ativos? Tá bom. Assim, Por favor. para quem está começando, o que é legal de fazer, né?
o legal de fazer é você analisar um ativo só. Por quê? Porque você pega experiência sobre esse ativo. Então, assim, seja especialista primeiro de um só. Acho que é o principal diferencial. Cara, gosto de boi? Bate no boi. Destrói o boi, tenta saber sobre a questão de sazonalidade, que influencia Diferencial de muito. base. Olhar histórico, né? Quando vocês olharem o histórico, você vai ver que o comportamento ele é cíclico, né? Então, se eu sei um comportamento cíclico, eu sei que tem um comportamento cíclico, eu tenho que ter aquela capacidade de olhar hoje e entender onde eu estou hoje no ciclo. Por quê? Porque aí você já começa a ter aquela malícia, né? Então, você começa a ter a experiência. Onde olhar isso aí, né? Eu consigo olhar plataformas, como a que a gente está vendo agora. Eu consigo olhar também em sites, então a gente tem aí Investing, a gente tem Yahoo Finance, que é um estrangeiro, a gente tem o TradingView, Sim. que você consegue, essas plataformas, você consegue fazer ali cadastros gratuitos e ter acesso a essa informação. Às vezes com um pouco de delay, mas tem. Tem. Para aprender tá ótimo. Para aprender tá excelente. E assim, como que se diz, experiência se ganha na prática, né? Então você tem que abrir uma simulaçãozinha ali, faz uma operação. Às vezes você não precisa comprar o ativo em si, compra um mercado de opções que vai fazendo simulações ali para você. Existem formas de você aprender que são mais baratas. Sim. Por exemplo, a própria opção. Na minha visão, a opção é a melhor ferramenta para commodities. Seja na proteção, seja para o cara que quer especular, e muitas vezes o próprio frigorífico ou o próprio player ele utiliza dessas proteções também. Eles operam mais o contrato físico por questão de volume financeiro. Eles têm dinheiro para operar. Mas muitas vezes o smart money, que a gente chama, que é o dinheiro inteligente, né? Ele está muito associado a opções. Então é um mercado que ele é muito maior do que o futuro. Bacana. Por quê? Porque o cara, se no futuro eu alavanco 100 vezes, no mercado de opções, eu consigo alavancar aí 1.000, 2.000, 3.000 vezes. Que loucura desse Então, o cara consegue, por exemplo, se no futuro com alavancagem de 100 ele faz 1 milhão, pensa quanto que ele não vai fazer com opções, com alavancagem aí de 1.000. O cara estoura, entendeu? Então, assim, é bem legal isso aí. Eu penso que nesse sentido a gente tem bastante... Deixa eu molhar a palavra um pouquinho também. Molha a palavra aí, meu filho. Deus, fica à vontade. A gente vai conversando aqui, né? Do que a gente gosta, a gente solta Vai embora. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente aí, pra quem tá em casa também, pra entender o que é opção, né? Eu acho que Entendi. o pessoal às vezes tá acostumado a ver um termo, uma call, uma put. O que é a diferença nesse negócio? O que é uma opção em si, né? Tá bom. Assim, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico. Ó. Isso aqui o que a gente está vendo é o futuro, né? Então, assim, eu tenho o preço futuro e esse futuro ele está associado a um contrato. Esse contrato ele tem uma validade, então ele expira, né? Então, ao longo do ano eu vou tendo aí os vencimentos de contrato. E a cada vez que um contrato vence, surge um novo contrato, que é normalmente o contrato seguinte, e para esses contratos futuros, eu consigo trabalhar com, não só operando o contrato em si, que eu também consigo fazer, mas eu consigo trabalhar com opções. Então, a cada vencimento de contrato, vencem as opções e surgem novas opções. E o que são opções? Normalmente a gente tem aí 2 tipos de opções. Eu tenho a call e eu tenho a put. E as opções, elas te dão um direito sobre aquele ativo. Então, é como se fosse um seguro de carro. Eu compro o seguro de carro e caso aconteça algo que esteja estabelecido ali na minha apólice, eu exerço o seguro e eu tenho esse direito. A opção é isso. Então, eu compro o direito, por exemplo, de comprar a soja ou comprar o boi lá no fim do ano a 300. Se comprei esse direito hoje, ele vai me ter um custo. Então, eu tenho um custo nessa operação que é infinitas vezes menor do que a operação em si, por exemplo. O total da operação. E eu consigo montar operações estruturadas para diminuir isso ainda mais. Então eu tenho esse benefício, né, do custo operacional ser pequeno. E eu consigo participar da festa
tanto quanto a pessoa que comprou o contrato. Como o frigorífico, vamos dizer assim, tá lá. Isso, comprando. então eu consigo ter esse benefício tanto quanto ele. E a gente trabalha de duas formas. São contratos de compra, que são conhecidos como calls. Então eu tenho ali eu tenho uma call de compra, eu tenho ali como que a gente pode explicar isso daqui? É como se fosse um seguro. Se subir, eu ganho junto. Se perder, eu perco o custo da operação, que é mais barato. Então, se cair, eu participo da alta. Se cair, eu sou exercido com um valor menor do meu custo da operação. E são direitos. Se eu quiser exercer, eu exerço. Se eu não quiser exercer, eu não preciso exercer. A gente chama, ela vira pó, né? Então, tipo assim, de qualquer forma você vai ser exercido. Mas ela virou pó, você já tá fora. Falar em pó aí, Lucão, vou te falar, viu? A gente tá pensando em algo aí que tem que ter um papo maior, ter uma prática maior, tá? Você quer comentar essa parte final sobre o pó aí? Porque acredito eu que a gente vai ter mais conversa sobre isso, tá, pessoal? Final, escutei final aí. Acabando, o negócio aqui final, começou né? agora. O pessoal do Instagram tá cobrando a gente agora. O pessoal do Instagram tá cobrando a gente. Assim, é um assunto muito bom, eu tenho certeza que iria se estender, né? Mas, assim, vai se estender, com certeza. Vai ter mas, joia, oportunidades. Então, assim, as opções, elas são um mercado que hoje eles são muito baratos e fáceis, assim, em teoria, de serem... de atuar nessa questão do hedge. Então, acho que a principal vantagem dela hoje pro produtor é essa. A gente conseguir adentrar nesse mercado aí. Show de bola. Marcão, contigo aí. Fale o que você quiser falar. Seus comentários aí, do Lucas também, do grande Lucão. E vai ter o segundo episódio dessa paradinha aí. Vai depender do pessoal de casa aí. Né? Já quem tá acompanhando no Instagram a gente ao vivo aí, já deixa o comentário aí, se você vai... Se inscreve aí. Se inscrever, com certeza, acompanhar a gente aí. Se vocês querem mais esse tipo de conteúdo, se vale mais a gente estender, né, essa conversa aí, trazer o Lucão mais vezes. O Lucão vai vir mais aí, vezes, com certeza. Vai vir. Com certeza. E não deixa de acompanhar a gente aí. A gente tá nas redes aí. Agradeço demais o Lucão, a participação dele aqui hoje. Com certeza... Assim como quem está em casa, a gente também está sempre aprendendo aí. Com certeza. Então, é um conhecimento muito válido isso aí. Hoje aprendendo mais algumas coisas novas aí, né? Com o professor Lucas aí, Lucão. Essa ideia, né? Da escola, do Bovídeo, né? Mostrar para quem é do agro, né? Algumas opções. Exatamente. Né? Não só de ganhar dinheiro, né, mas de você ter mais conhecimento. Né? Eu tinha uma ideia que essa parte de bolsa era assim... de outro mundo, você tem que entender do mercado, né, basicamente, né? Mas não tinha nem noção que os players, você conseguia ver a movimentação dos players do mercado, cara. Isso pra mim, eu fiquei... Um atrativo a mais pra mim agora começar a mexer com isso aí, porque eu adoro saber esses negócios. O que os caras estão fazendo? E eles dão sinais, né? Sim, com certeza. Então, pra mim foi excelente. Adorei a aula aí, viu, Lucão? Opa, obrigado. E você, Lucão, comente aí. Tá joia. Suas palavras, obrigado, tá? Eu que agradeço, né, a questão do convite aqui, igual... Eu participo já com vocês lá desde o início, né? Eu convido a todos aí que quiserem participar, entre em contato com o pessoal da escola. Eles são, assim, uma rede de network e contato fantástica. A gente tem muita discussão enriquecedora naquele grupo ali. Eu vejo que, para mim, hoje é uma satisfação estar lá com vocês. Tanto para poder contribuir com um pouco que a gente sabe ali, quanto que eu aprendo bastante, né? Então, é muito bom mesmo. Eu deixo aqui para vocês também o convite para vocês seguirem a gente aqui nas redes sociais. A gente tem aqui a empresa dos meninos aqui também, que é uma questão de tecnologia e está inovando. Então, a sua também, pode falar, a sua também. Vocês têm os meus perfis aí. Vai deixar aqui embaixo para vocês também. E assim, pessoal? Quem quiser aprender pode entrar em contato, a gente bate papo, a gente conversa. Normalmente a gente tem lá no grupo alguns insights que a gente coloca ali. Eu tô vendo isso pro boi, eu tô vendo isso pra soja, eu tô vendo isso de movimentação na economia. Até pegando rapidinho, a mantiqueira que aconteceu, né? Que a gente tava falando sobre ovos, só pegar esse ganchinho. Então foi coisa de ontem que a gente tava conversando, dia 20, hoje é dia 21, né? De fevereiro de 2025.
Isso, Foi. desculpa, continue. E aí, assim, por exemplo, eu lembro que no começo do ano a gente teve uma outra movimentação que eu até coloquei lá no grupo, de um player vendendo uma de suas fazendas, um grande player aqui no Brasil vendendo suas fazendas, e ele aproveitou todos os animais. E aí a gente discutiu isso lá e eu falei pro pessoal, falei, cara, meu cenário pro boi esse ano é alta. Né? E assim, eu continuo com essa opinião. Claro que assim, quando a gente tem um mercado altista, ele nem sempre vai em linha reta. Sim. Igual se a gente olhar no gráfico hoje aqui, ó, muito provavelmente ele vai dar ele deve beliscar ali o 288, 287, mas é nesses momentos que a gente tem a entrada dos caras. Porque o cara bate para entrar barato. Para ganhar. O próprio mercado ele faz isso, né? Às vezes ele bate na venda ali para ele poder comprar mais barato depois e aumentar a exposição dele. Ele tá vendo, ele tá no mesmo sentimento que o nosso, só que ele tem o capital para bater onde é que ele quer entrar. Ele consegue segurar. Então eu tô muito otimista por essa parte da pecuária para esse ano. É claro que no mercado não anda em linha reta, e aí essa é uma experiência que quem tem contato aqui sabe, mas eu vejo muita oportunidade para quem quiser entrar, para quem quiser aprender. A gente está aqui, né? Com certeza. E eu estou à disposição. Sempre que vocês quiserem, eu vou estar aqui com vocês. Você vai ser chamado com certeza, meu parceiro. E agradecer você de casa, pessoal. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Vem com a gente aqui. A gente está sempre sobre ombro de gigantes para aprender junto. Siga-nos nas redes sociais. Acompanhe a gente aí no TikTok, Instagram, Kawaii, YouTube, claro. A gente vai estar sempre à disposição para trocar essa ideia e fazer negócio juntos. Beleza? Um forte abraço. E até a próxima.